Boa noite, irmãos. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo. Celebremos o rochedo da nossa salvação. Com esse versículo 6 do Salmo 95, eu saúdo a igreja com a graça e a paz de Jesus. Amém? Amém. Você veio na casa de Deus para louvá-lo com alegria de todo o coração? Então vamos ficar de pé e continuar louvando. Tell me
A igreja pode assentar-se. Vamos aos recados da semana, né? Terça e quinta já é recado consolidado, né? Terça, os GPs, e quinta-feira, culto nos lares. Essa semana será na casa da nossa irmã Maria Cecília. Todos estão convidados. Depois vai ter o endereço no grupo da igreja lá, tá? Dia 26/7, nós temos aqui na igreja o culto de aniversário de 122 anos da IPI. Tá? Será o culto que o presbitério está organizando e todos nós estamos convidados que fizemos parte do povo de Deus e do presbitério catarinense também, certo? E dia 27 tem o nosso culto da família, normal, como temos todos os domingos. Amém? Eu acho que era só isso os recados, né? Então, terça e quinta, o de sempre. 26/7, às 20 horas, culto do presbitério aqui na igreja. E dia 27/7, domingo, nosso culto da família. Eu quero convidar a igreja a abrir as suas Bíblias no Salmo 16. E de pé, acompanhar a leitura. Salmo 16. Amém? Ouvi fraco. Amém ou misericórdia? Amém. Tá bom. Diz assim: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor, que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor, tenho-o sempre à minha presença. Estando ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousa seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Amém? A igreja pode assentar-se. Esse salmo é um cântico, né? Um cântico de confiança, de alegria em Deus. Um cântico de Davi, né? Ele demonstra a sua total confiança e sua total dependência em Deus através desse cântico. E o versículo 2 fala, né? Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a ti. Deus é o nosso maior bem? Sim, né? O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa torre alta, o Senhor é a nossa esperança e o Senhor é a nossa direção. Nosso maior bem é Deus, é o Senhor. Nossa maior alegria é saber que Jesus Cristo é a rocha
permanente que nos alicerça. Precisamos declarar que o nosso Deus é maior que tudo. Precisamos ter alegria no coração, nos lábios e dizer: esse é o nosso Deus que nos provém em tudo. Será que nós sempre lembramos de fazer isso? Ou no meio das tribulações, às vezes a gente esquece que as tribulações também fazem parte do nosso dia a dia com Deus. Que Deus às vezes deixa nós passar por isso para nos fortalecer cada vez mais. Precisamos declarar que Ele é tudo em nós. Por isso, eu convido a igreja a louvá-lo agora com o coração, com a alma, com vontade, com alegria, a esse nosso Deus tão poderoso, tão grande, tão misericordioso e infinitamente de amor. Por mais que nós amemos a Deus, o nosso amor será muito, mas muito menor do que o dele por nós. Então vamos prestar esse momento de louvor, de gratidão, de exaltação ao nosso Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te damos graça por tua infinita misericórdia. Te damos graça porque estamos na tua casa para poder expressar com o nosso coração, com o nosso entendimento, com nossos lábios, quão grande tu és e quão amoroso tu és para nós. Ó Deus, obrigado porque todos os dias tu nos dá o privilégio do renovo da vida. Nos dá durante todo o dia a sustentação, a direção, o livramento e tudo que precisamos. Ó Deus, em Jesus Cristo, teu Filho amado, que nos lavou do pecado e nos deu grandes oportunidades de salvação. E por isso estamos aqui, para te louvar e exaltar. Senhor, perdoa-nos pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, pela nossa desobediência muitas vezes. Perdoa-nos, Senhor. Dai-nos uma vida limpa, uma vida de verdade, uma vida de louvor e glorificação a Ti, Senhor, porque Tu és o Deus soberano. Senhor Jesus, seja sempre a nossa luz, segure sempre em nossas mãos, para que nós não caia. Mas se porventura nós escorregarmos, Senhor, temos a certeza de que Tu estás conosco. Por isso nós cremos, Senhor, que Tu és o nosso Deus e cuida de cada um de nós. Deus, abençoe esse culto, abençoa a palavra que aqui será ministrada, abençoa o nosso louvor, que é tudo com honra, com glória e louvor a Ti, Senhor. Por isso nós entregamos, Senhor, nesse momento, a nossa oração de perdão e gratidão a Ti, em nome de Jesus. Amém. Enquanto nós louvamos essa próxima canção, quem trouxe seus dízimos e ofertas, pode trazer à frente. Amém, queridos. Vamos nos colocar de pé, vamos continuar louvando ao Senhor, prestando culto, né? Que é devido só a Ele.
eu recebi um videozinho lá no Instagram que me mandaram que falava sobre Charles Spurgeon. E ele comentava a respeito, que era a Raquel Novas que estava falando a respeito dele, sobre o tempo que nós andamos no deserto. O tempo, né, aquilo que o Felipe estava falando aqui também antes. O tempo no deserto é um dos caminhos mais difíceis pelo qual nós passamos. E eu acho que cada um aqui já passou um pouquinho disso, né? E ela falava, Raquel, como Deus trabalha no deserto. Como Deus faz as coisas, como nós estamos passando pelo deserto. Se nós olharmos lá para o povo, né, que saiu do Egito, o povo que só reclamava, mas o quanto Deus foi bondoso com eles. Mandando maná, mandou as codornizes quando eles reclamavam, né? Mandou as nuvens lá para cobri-lo, e tantos outros que nós conhecemos, né? Moisés, Davi, como Deus falou com eles no deserto. E eu estava pensando comigo, né? E é verdade, né? Parece que Deus assim nos deixa cair mesmo, andar no pó, para que nós possamos depender totalmente dele e saber que só Ele é Deus e que Ele pode fazer todas as coisas. Muitas vezes parece que até assim, aos nossos olhos, é impossível, né? Às vezes eu fico pensando, meu Pai, mas está tão difícil, Senhor. Mas o Senhor vem, consola, o Senhor nos traz o alento, o Senhor diz, continua, filha, porque eu estou contigo. E isso é uma das coisas mais lindas que nós podemos ter. É a certeza que nós temos um Deus tão grande, um Deus tão maravilhoso, que trabalha por nós, meus irmãos. Trabalha por mim, trabalha por você. Não importa a situação que seja. Se eu fosse contar aqui a minha situação, eu não quero nem falar, senão já vou começar a chorar. Mas Deus tem trabalhado na minha vida. E eu tenho certeza que Ele está comigo todos os dias, dando suporte, né? Me ajudando, trabalhando. Eu estou no deserto, mas Deus está comigo. E essa certeza que cada um de nós aqui temos. Então vamos declarar nessa noite de todo o nosso coração que nós temos um Deus grande, um Deus que trabalha por nós e que faz tudo por nós. Amém, meus queridos?
Agora, irmãos, nós pegamos uma canção lá no fundo do baú. Espero que todos conheçam para cantarmos juntos. Mas ela é muito linda. Do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte, choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte, choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Venha o grande rio da vida, para o povo conquistar. Venha a paz e beber querido. Não haverá mais outra vida, não haverá nem o amor, nem os olhos de Jesus. Senhor, nós entregamos o nosso louvor, Deus. Nós sabemos o quanto Tu és maravilhoso, Jesus. O quanto Tu és grande, Senhor. E um dia nós vamos nos encontrar contigo, ó Deus. Onde veremos o Teu corpo, Senhor Jesus. Onde poderemos tocar em Ti e ver o quanto Tu és lindo, Senhor. Senhor, que possamos permanecer firmes sempre em Ti, ó Deus. Sem nunca desistir, ó Pai. Sabemos, ó Deus, que estamos no caminho certo e que logo o Senhor virá para nos buscar também, ó Pai. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, a gratidão que nós sempre temos a Ti, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Podemos sentar.
Os adolescentes, as crianças podem ir para a salinha com os professores. Quero chamar à frente aqui o pastor Rafael, que será um instrumento na mão de Deus hoje para trazer a palavra a nós. Só para a igreja saber, a pastora está de férias, tá? Então ela não estará esses 2 próximos domingos, hoje e o próximo. E hoje será com o pastor Rafael. Só quero agradecer a presença do Walter, que está conosco. Seja bem-vindo, Walter. Que você seja bem acolhido. É Walter, né? Seja bem-vindo, que Deus te abençoe. Amém, glória a Deus. Como é bom estarmos aqui e termos o nosso coração aquecidos pela alegria da ressurreição, não é? Tristeza e dor nunca mais, né? Não haverá nenhum clamor. E essa é a esperança que nós temos como filhos de Deus, como discípulos de Cristo Jesus. Meus irmãos, eu convido você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus segundo Marcos. O Evangelho de Jesus segundo Marcos, no capítulo 7. E nós faremos a leitura do versículo 14 até o versículo 23. Marcos, capítulo 7, do 14 ao 23, o tema da nossa pregação, da nossa reflexão nessa noite é o que realmente importa. Esse é o tema da nossa reflexão. Todos encontraram o texto sagrado? É o segundo livro aí das nossas Bíblias no Novo Testamento, Mateus, Marcos, capítulo 7, do 14 até o versículo 23. E a palavra de Deus diz assim: ouça com fé. Chamando de novo para junto de si a multidão, Jesus lhes dizia: ouçam-me todos e entendam, não existe nada fora da pessoa que ao entrar nela possa torná-la impura. Mas o que sai da pessoa, isso é o que torna impura. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando deixaram a multidão e entraram em casa, os seus discípulos o interrogaram sobre a parábola. Ele lhes disse: então nem vocês entendem, não compreendem que tudo que vem de fora e entra na pessoa não pode torná-la impura, porque nada disso entra no coração, mas no estômago, e depois vai para a fossa. Assim, ele declarava puros todos os alimentos e dizia: o que sai da pessoa, isso que a torna impura. Porque é de dentro do coração das pessoas que saem as más intenções, prostituições, roubos, assassinatos, adultérios, cobiça, maldades, malícia, devassidão, inveja, blasfêmia, arrogância, insensatez. Todas essas coisas más saem de dentro da pessoa e a tornam impura. Palavra do Senhor, vamos orar? Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra, desse texto bíblico para a nossa vida. E a nossa oração é que, por favor, o Senhor fale por meio da leitura, da explicação e da aplicação desse texto para as nossas vidas, para que saiamos daqui realmente com o nosso coração mais uma vez transformado pelo poder que há em Cristo Jesus. Que o Senhor possa lançar luz sobre o nosso coração e nos mostrar como realmente nós precisamos de Cristo e da sua graça a cada dia. Que as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. É por Cristo Jesus que nós oramos. Amém e amém.
Meus irmãos, enquanto eu estava pensando no tema, nesse sermão, nesse texto, eu queria compartilhar com os irmãos 2 séries que vieram no meu coração. Enquanto eu estava meditando sobre esse texto, 2 séries eu lembrei que eu assisti há um tempo atrás. Uma série, não sei se alguém já assistiu, é meio terror, então alguns irmãos talvez não vão gostar. Mas uma série se chama Missa da Meia-Noite e a outra série, The Sinner. Ambas essas séries, elas abordam como a religiosidade que não foca em Cristo tem o poder de enganar as pessoas e fazer com que elas fiquem em seus pecados. Por exemplo, na série Missa da Meia-Noite, a pessoa mais cruel, a pessoa mais ranziza, a pessoa mais desagradável, aquela pessoa, sabe, que dá veneno para o cachorro, que expulsa o bêbado, é a pessoa mais devota religiosamente, mas que no fim da série está desesperada, porque a morte está batendo na sua porta. Em The Sinner, uma outra série, a religião estava sendo usada para esconder um crime terrível que uma família havia cometido. Mas não havia redenção, não havia mudança de coração. Em uma das cenas dessa série, The Sinner, o tio da garota, que havia cometido um crime, insiste que ela deveria rezar mais, porque talvez assim ela teria ali a solução para o seu coração. Mas a verdade, meus irmãos, é que aquela moça, aquela família não precisava de mais reza, e sim de confissão e de arrependimento. A grande verdade, quando a gente pensa um pouquinho sobre o pecado, a gente percebe que a religião não escancara a realidade do nosso coração. A verdadeira religião coloca para fora a nossa pior versão, porque vai colocar os nossos olhos em Cristo. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós olhamos para o Evangelho, nós vamos perceber que nós precisamos de um Salvador como Cristo. Porque a realidade do pecado, se não escancarada como ela é, vai nos levar a abraçar um outro Salvador incapaz de nos salvar. E é por isso, meus irmãos, que a Bíblia descreve o problema humano como algo tão radical. O pecado nos separou do Criador, a fonte de vida. E então tudo que vemos é morte. Este é o salário do pecado, a morte. A consequência de virar as costas para o Salvador. A maldade humana é levada a sério nas Escrituras, pois só assim veremos o quanto precisamos de um Salvador como Cristo. Quando olhamos para o texto dessa noite, é isso que vemos. Jesus mostra que o que realmente importa é aquilo que sai do nosso coração, pois é de dentro do nosso coração que sai toda a maldade e corrupção humana. O inferno não são os outros, como Sartre escreveu, mas o inferno está dentro do nosso coração, longe do Criador. Não é que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe, como Rousseau afirmou, mas sim, o nosso coração precisa urgentemente da graça de Deus. Uma das doutrinas centrais da nossa fé é a depravação total. Você já ouviu falar? Depravação total? Depravação total significa que nós somos totalmente injustos e precisamos que Deus nos salve. Há um escritor reformado, ele afirmou o seguinte, eu coloquei ali a citação para você acompanhar. Por causa da queda, o homem é incapaz de por si mesmo crer no Evangelho para ser salvo. O pecador está morto, cego e surdo para as coisas de Deus. O seu coração é enganoso, é desesperadamente corrupto. A sua vontade não é livre, ela está aprisionada à sua natureza má e, portanto, ela não irá, na verdade não pode, escolher o bem em vez do mal na esfera espiritual. Como consequência, meus irmãos, é necessário muito mais que assistência do Espírito
para conduzir um pecador a Cristo. Requer-se a regeneração, pela qual o Espírito vivifica o pecador e lhe concede uma nova natureza. A fé não consiste em algo que o homem contribui para a salvação. Ela mesma é uma dádiva divina, é o dom de Deus ao pecador, não um presente do pecador para Deus. Quando nós olhamos para esse texto, meus irmãos, nós não podemos adorar a Deus, não podemos servir a Deus, não podemos nos relacionar com um Deus imaginário, um Deus fantasma, refém de nós mesmos, mas nós precisamos nos voltar para o Jesus real e presente no Evangelho. O cristianismo não é uma religião, muito menos uma religião entre tantas outras. O cristianismo, o Evangelho, é a boa notícia de Deus para o mundo. O Evangelho cristão tem uma origem divina, vem de Deus, e uma relevância humana, porque fala sobre a nossa triste condição. Por isso, nessa noite, eu quero que você guarde isso no seu coração. Esse é o resumo, a ideia central do nosso sermão. Jesus nos chama a ouvir sobre a realidade do pecado, que só pode ser vencida por meio dele. Nessa noite, o Senhor nos chama a ouvir sobre a realidade do pecado, que só pode ser vencida por meio dele. E a primeira verdade, eu convido você a ficar com a sua Bíblia aberta. Entre os versículos 14 e 16, nós vemos a necessidade de ouvir a Cristo. A primeira verdade que nós notamos aí é a importância de atentar para a realidade do que Jesus está trazendo. A maior necessidade que nós temos é ouvir a voz de Jesus. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina? Que a fé vem por ouvir e ouvir a respeito de Cristo Jesus. É por meio da loucura da pregação, ou melhor, é por meio da loucura do que é pregado, Cristo, que o nosso coração é fortalecido e cheio de fé. Nos versículos anteriores, se você espiar um pouquinho, Jesus vai nos ensinar que nós não podemos viver uma vida baseada em nosso próprio esforço, em nossa autojustiça. Nós precisamos entender que o reino de Deus não é sobre regras ou algum tipo de comportamento meramente exterior, mas sim sobre uma mudança radical do coração. A narrativa bíblica é sobre essa grande história que aponta, meus irmãos, para a realidade que somente Jesus pode, de fato, nos tornar puros e limpos diante de Deus. Quando nós olhamos no Evangelho, a gente está sempre vendo os fariseus e os saduceus, os mestres da lei, tentando pegar Jesus. Eles que deveriam defender a palavra de Deus, que deveriam conhecer a palavra de Deus, eles que deveriam levar o povo a entender o propósito de ouvir a voz de Deus, eles estavam com o coração longe do Senhor. Nos primeiros versículos desse capítulo, Jesus fala da tradição dos homens e da palavra de Deus. A tradição dos homens não pode mudar o nosso coração, mas a palavra de Deus muda radicalmente o nosso coração, porque a voz de Jesus, quando ela é ouvida, ela rompe a nossa surdez, ela rompe a nossa cegueira, ela rompe a morte, e ela nos dá vida, vida plena e vida abundante. Todo aquele que ouve a voz de Jesus tem o seu coração transformado pelo poder que há no nome de Jesus. Porque o sangue de Jesus, a voz de Jesus é poderosa. Aqui, meus irmãos, nós vemos que Jesus está falando algo importante. Notem no texto. Jesus, ele chama a multidão para perto de si e por duas vezes ele diz: ouçam com atenção, procurem entender o que eu vou dizer. Jesus, ele interpela a multidão, e a ideia do texto aqui é que é algo solene, algo realmente importante, uma declaração será
dita. E o que Jesus deixa claro para a multidão tem a ver com o problema que ele está enfrentando ao longo de todo esse capítulo. Rituais externos, tradições humanas, ritos não podem mudar o nosso coração. Você pode tentar alcançar o karma, isso não vai mudar o seu coração. Você pode ir lá no Himalaia, fazer um ritual para chegar em algum estágio superior, isso não vai mudar o seu coração, porque o único que tem poder para transformar o nosso coração é o Senhor Jesus. A contaminação, como eles viam, acontecia de fora para dentro, os fariseus e os saduceus. Jesus mostra que o oposto é verdadeiro. Não é o que entra, mas sim o que sai de dentro do homem que o contamina. Olha aí no texto bíblico, Jesus afirma isso. Não é o que entra no corpo que os contamina. Vocês se contaminam com o que sai da onde? Do coração. O que Jesus quer dizer com esse, o que entra em você, o que sai de você? O nosso Senhor, o nosso Mestre, Ele está insistindo em penetrar no âmago, no centro, na realidade de que o que realmente conta é ser purificado e limpo, não externamente, não na superfície, não na aparência, mas sim no nosso coração. Nas bem-aventuranças, o Senhor mesmo disse: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Não é aqueles que ficam perdendo tempo com o que entra, pois isso não pode purificar o nosso coração, não nos torna limpos. Nós precisamos atentar para aquilo que Jesus está dizendo. É o que sai de você, é o que sai do seu coração, que é realmente o problema. E aqui, meus irmãos, a gente entra num campo minado, porque na superfície, na aparência, está tudo bem. Mas quando Jesus ele fala, quando Jesus ele lança luz, quando Jesus ele expõe a feiura do nosso pecado, a gente percebe desesperadamente que nós não temos para onde correr, a não ser para Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Por exemplo, meus irmãos, através do profeta Oséias, o Senhor declarou: pois eu quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Por meio de Amós, o profeta, o Senhor diz: eu odeio e desprezo as suas festas, e com as suas reuniões solenes não tenho nenhum prazer. Mesmo que vocês me ofereçam holocaustos e ofertas de cereais, não me agradarei deles. Quanto às suas ofertas pacíficas de animais gordos, nem sequer olharei para eles. Afastem de mim o barulho das suas canções, porque não ouvirei as melodias das suas liras. Em vez disso, o que eu quero? Corra o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro perene. O problema de Israel, o nosso problema, o problema das pessoas nesse texto continua sendo o mesmo. Aparentemente, tudo pode estar bem, mas o Senhor, Ele conhece o nosso coração. Na superfície, nas redes sociais, não é assim? Nós vivemos numa sociedade de espetáculo, onde o que importa é as aparências. Passando uma maquiagem, eu fico até bonitinho, apresentável, mas o Senhor sabe o que está em nosso coração. E toda vez que nós ouvimos a palavra de Jesus, Ele expõe o que há de pior em nós. Porque se tem uma coisa que Jesus realmente deixa Ele zangado, não é o pecado, é a hipocrisia que está envolvida no nosso pecado. Quando Jesus se aproximava dos pecadores, Ele se tornou, na tradição dos judeus, dos fariseus, impuro. Mas o que realmente deixa Jesus brabo, meus irmãos, é a nossa hipocrisia. E ao ouvir a Cristo, nós temos o nosso coração rasgado pela verdade de Deus.
E a pergunta que eu faço para você e para mim: o que temos em nosso coração? Qual a feiura do nosso pecado que pode ser transformada por Jesus? E o remédio não é você fazer alguma coisa, 7 passos, é você estudar mais, é você mudar sua mentalidade. O remédio é um novo coração. Jesus, ele confrontou o orgulho de Pedro. Jesus, ele confrontou a falta de fé dos discípulos. Jesus, ele confrontou a hipocrisia dos homens. E a pergunta que fica: o que há em nosso coração? Nós temos ouvido a palavra de Deus, nós temos enchido os nossos corações com a palavra de Cristo, que desafia, que confronta, que rasga o nosso coração. E a gente precisa lembrar que a palavra de Deus muitas vezes é comparada como uma espada, que tem o poder de penetrar tão profundamente dentro de nós, ao ponto de separar aquilo que nem nós imaginávamos que havia dentro da gente. O profeta Jeremias diz que a palavra de Deus é como um martelo que quebra o nosso coração. E o que nós precisamos é lembrar exatamente disso. O que a gente precisa não é ouvir, meus irmãos, essas mensagens motivacionais que nós temos por aí, mas o que a gente precisa é da voz de Jesus, firme, mas ao mesmo tempo suave, porque Ele é o nosso Rei manso e humilde de coração. E quando a gente ouve a sua voz, a gente percebe que a nossa maior necessidade é de Jesus. A maior necessidade, acima da sua conta bancária, acima dos seus problemas diários, o que a gente mais precisa é de Jesus. E por que isso? E a gente vê uma segunda verdade, porque a gente tem uma confusão do coração. Olha entre os versículos 17 e 19. A segunda verdade que nós notamos a partir desse versículo é que os próprios discípulos precisam entender a viver com aquilo que importa. Eles precisavam compreender a confusão do seu próprio coração. Mais uma vez aqui, meus irmãos, nós vemos os discípulos de Cristo, à semelhança de nós hoje, lentos em compreender o que Cristo estava ensinando. Somente quando eles deixam a multidão, diz o texto, eles entram na casa, Jesus começa a explicar essa parábola. O que ele quer dizer? Que o que contamina o homem não é o que entra, mas sim o que sai. E há um comentarista bíblico que eu gosto muito, o N.T. Wright, ele diz sobre esse trecho: Jesus estava falando sobre o que sai do coração. As leis de purificação apontam para a real necessidade das pessoas, a de terem uma purificação mais profunda, uma purificação das suas intenções. Comer carne de crocodilo a canguru, de porco a ouriço, não fará diferença alguma. Quando focamos na purificação externa, estamos evitando o desafio mais profundo do Evangelho, o desafio do coração. É isso que Jesus está dizendo: olha, vocês não entendem, é difícil entender porque vocês são ignorantes, não percebem que a comida que entra no corpo não pode contaminá-los. O alimento não vai para o coração, mas passa pelo estômago e depois vai parar no esgoto. Jesus estava dizendo que não devemos viver uma vida baseada em crendices ou fórmulas de conduta que não podem penetrar o coração. O alimento não vai para o coração, logo a comida não pode nos contaminar. Mas aqui eu quero chamar a atenção para a gente entender um pouquinho. Considere comigo o livro de Levítico por um tempo, porque isso que Jesus está falando é baseado naquilo que está escrito em Levítico capítulo 11. Ao longo do livro de Levítico, com certeza, eu sei que você é tentado, é aquele livro que você pula. Porque, por exemplo, se você pega o capítulo 11 e vai dizer, olha, vocês podem comer carne, não pode comer carne de rapina, não pode comer carne de canguru, não pode comer... E daí você, o que isso tem a ver para os nossos dias? Mas a grande verdade, o livro de Levítico, ele quer ensinar uma coisa maravilhosa. O livro de Levítico traz uma verdade e traz uma necessidade.
A verdade que o livro de Levítico traz, está escrito lá, ele diz: eu sou o Senhor que o tirei da terra do Egito, para que eu seja o Deus de vocês. Portanto, sejam santos, porque eu sou santo. Ao longo do livro do Levítico, nós somos apresentados de maneira meticulosa aos sacrifícios de gratidão e de perdão, ao papel dos sacerdotes no culto e aos rituais de purificação. Mas o capítulo central de Levítico, você sabe qual é? É o capítulo 16, que fala do dia da expiação, o dia do perdão de pecados. E lá no capítulo 16 está escrito assim: porque naquele dia se fará expiação por vocês para purificá-los, e vocês serão purificados de todos os seus pecados diante do Senhor. E quando a gente considera a estrutura do livro do Levítico, o coração, o centro dele, adivinha qual é? O Monte Sinai. Ou seja, o centro do coração de Levítico é Deus habitando no meio do seu povo, é Deus vindo habitar no meio do seu povo. Há um movimento, meus irmãos, incrível e belo no livro de Levítico. O início mostra como podemos nos aproximar de Deus, por meio das ofertas de gratidão, por meio dos sacrifícios, por meio dos rituais, e ele termina com o povo experimentando a comunhão com Deus. E nessa jornada, o centro, o cume desse monte, está o perdão dos pecados. E veja como isso é maravilhoso. O livro de Levítico começa dizendo assim: o Senhor chamou Moisés e da tenda do encontro lhe disse. E olha só que interessante, sabe como começa Números? O livro seguinte diz assim: o Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, na tenda do encontro. O que isso quer dizer, meus irmãos? Deus salvou o seu povo por pura graça. O livro de Levítico não está dizendo que o povo seria salvo pela sua obediência. Deus tirou o seu povo da escravidão com forte mão, eles estavam livres finalmente. Mas Deus salvou o seu povo também para ser representante dele na terra. Eles deveriam ser santos, eles deveriam ser separados, eles deveriam, como Paulo depois vai dizer em Filipenses, ser como luzeiros no mundo. Mais ainda, o livro do Levítico prepara o povo de Deus para entrar na presença de Deus. Apesar de parecer um livro estranho, ele traz uma verdade gloriosa. Apesar do nosso pecado, apesar da nossa contaminação, apesar de estarmos impuros diante de Deus, é o próprio Deus que, por pura graça e amor, prepara um lugar aonde eu e você, embora pecadores, possamos desfrutar da sua presença, direção e perdão. Ao olhar, meus irmãos, para Levítico 11, o que Jesus está fazendo aqui? Jesus está fazendo o mesmo que Deus vem fazendo por toda a história bíblica. Nós somos pecadores, o nosso coração está distorcido por causa do pecado, nós invertemos as ordens das coisas. Santo Agostinho diz que o pecado é o amor fora de ordem. Nós colocamos a criatura no lugar do Criador e ao fazer isso, o nosso mundo está vivendo toda essa confusão. Mas o mais maravilhoso é que Jesus está fazendo o mesmo que Deus fez no Monte Sinai. Mas não agora, por meio de leis cerimoniais, não agora, por meio de um código moral, mas sim o próprio Jesus, cumprindo a lei, ao tocar em pessoas mortas, ao tocar em leprosos, ao invés de se tornar impuro, Jesus tornava puro todo aquele que ele tocava. Quando a gente olha, meus irmãos, no livro de Marcos, nós temos 5 confrontações entre Jesus e os líderes. No capítulo 2, versículo 7, eles acusam Jesus de assumir prerrogativas divinas. No capítulo 2, versículo 16, ele é acusado de se relacionar com pessoas ruins, com a gentalha, com as pessoas indignas.
Jesus é confrontado porque ele não guarda o sábado, mas ele cura no sábado. Por que que Jesus está fazendo isso? Porque Jesus é o templo abundante, Jesus é a tenda do encontro, Jesus é o lugar aonde eu e você, embora com o coração distorcido e confuso, podemos encontrar vida, vida nova, vida plena e um novo coração. Ao cumprir a lei, meus irmãos, curando no sábado, tocando em pessoas impuras, caminhando com gente indigna, Jesus estava fazendo o mesmo que o nosso Deus em Levítico, chamando não os justos, mas os pecadores, chamando não os sãos, mas os doentes, porque o que Jesus está fazendo aqui é o mesmo que Deus fez por todo o Antigo Testamento. E, por exemplo, lá em Isaías nós vemos Deus falando ao seu povo: lavem-se e purifiquem-se, tirem da minha presença a maldade dos seus atos, parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos, defendam a causa das viúvas. O que Jesus está fazendo aqui, isso é muito belo, porque houve um tempo na história, e eu já ouvi até de pastor, que a gente tem que pegar o Antigo Testamento e jogar fora, porque o Antigo Testamento é um Deus mau, um Deus cruel, um Deus vingativo, um Deus sanguinário. Nada disso, meus irmãos. Quando a gente olha para a narrativa bíblica, Jesus não está fazendo nada novo. Jesus está dando continuidade para aquilo que Deus estava fazendo em tantas e tantas histórias de pessoas indignas, como a moabita Ruth, como a prostituta Raabe, como Naamã, que era de um exército inimigo, e tantas histórias mostrando que o Senhor é aquele que veio de fato nos tornar limpos diante dele. E por fim, a realidade do pecado. Olhe os versículos finais, a partir do versículo 20. Em seguida acrescentou: aquilo que vem de dentro é o que os contamina. Pois de dentro do coração da pessoa vêm maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, inveja, calúnias, orgulho e insensatez. Todas essas coisas desprezíveis vêm da onde? Vêm de dentro, e são elas que os contaminam. A nossa terceira e última verdade chega no âmago de que no reino de Deus inaugurado por Cristo e que ainda estava sendo apontado de forma ainda que imparcialmente nas leis de pureza, revela o que Jesus está dizendo. Meus irmãos, na luta contra o pecado, na transformação do nosso duro coração, na mudança de vida, essas regras não têm poder nenhum. O que de fato conta é aquilo que está dentro do nosso coração, pois é isso que contamina a nossa vida, e o único que tem poder para escancarar a sujeira do nosso coração e deixá-lo limpo é o Senhor Jesus. Nós cantávamos essa verdade de maneira simples, mas profunda, não é? Tenho certeza que você já cantou. Uma canção que diz assim: o sabão lava o meu rostinho, lava o meu pezinho, lava as minhas mãos, mas Jesus, para me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, dele eu não escondo nada, tudo ele pode apagar. Se você precisa lavar o pé, sabão é uma boa opção. Mas se você precisa lavar o seu coração, o único que tem poder de realmente nos tornar puros e limpos diante de Deus é o Senhor Jesus. E o sangue dele que foi derramado na cruz do Calvário. Porque Jesus está dizendo, é aquilo que vem de dentro que os contamina. Meus irmãos, o pecado não é produzido por forças exteriores, mas pela realidade do nosso coração longe de Deus. Não é o meio, não é o ambiente que é o principal problema, não são as estruturas sociais. O nosso problema
é o nosso coração. E a única maneira de termos um coração limpo e puro é nos voltando para o Senhor. Há muito tempo atrás, mandaram uma pergunta para um filósofo cristão, perguntando qual era o problema do mundo. E ele simplesmente respondeu àquele jornal da Inglaterra dizendo: eu, assinado Chesterton. O problema, meus irmãos, a realidade do pecado está dentro de nós. Não é à toa que o salmista ele canta e ele ora: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Na narrativa bíblica, o coração é o centro da nossa vida. É por causa do pecado, a contaminação, que o nosso coração foi afetado, corrompido e distorcido. Se tem algo que assusta, o pior filme de terror que você pode assistir na vida é o seu coração. Porque o profeta Jeremias, ele diz: quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? O pecado é algo tão vil e algo tão sutil que até na nossa adoração há pecado. Às vezes a gente entrega o nosso dízimo, mas a intenção não é glorificar a Deus, não é o desprendimento. A gente está como aqueles fariseus lá, olhando, né, e sendo censurado por Jesus quando diz: olha, essa viuvinha, ela deu tudo, ela deu mais que todo mundo, porque ela deu aquilo que realmente era custoso. E muitas vezes, meus irmãos, o nosso coração nos engana, e aí a importância que nós temos de preservar o nosso coração por meio da palavra de Deus e do Evangelho. A nossa maior necessidade é todo dia ouvir o Evangelho, porque como Lutero bem nos alerta, todo dia a gente esquece do Evangelho. A gente precisa lembrar a cada dia que a nossa maior necessidade é do Evangelho. Não só eu e você, mas os nossos filhos, as nossas crianças, não é? Que a gente chama de anjinho, mas de que de anjinho quem é pai e mãe sabe que não tem nada, porque o próprio texto, o salmista diz, né, em pecado me concebeu a minha mãe, está lá a raiz do pecado no coraçãozinho da nossa criança, e Jesus, ele prossegue, olha, ele diz que de dentro do coração da pessoa vem maus pensamentos. Quem aí às vezes pensa mal até da esposa, não é? A esposa pede fazer uma coisa, tu faz xingando. Imoralidade sexual, roubo, né? A gente fala tanto de Brasília, mas às vezes o roubo acontece, né? Às vezes dentro da nossa casa. Homicídio, adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, inveja, calúnias, orgulho, insensatez, todas essas coisas desprezíveis vêm de dentro e são elas que os contaminam. Jesus, com essa lista, ele quer mostrar duas coisas para a gente. A primeira é que você é bom em pecar. Você é craque em pecar. E a segunda coisa, Jesus quer reforçar que não há um único pecado que não tem origem no coração humano. Com esses 13 pecados, o nosso mestre quer mostrar que nós somos criativos em pecar. Nós pecamos mais do que imaginamos com maus pensamentos e todas essas listas, seja na relação com o nosso próximo, seja na nossa relação com Deus através do orgulho, da insensatez, da loucura. E o que está em causa aqui, que Jesus está mostrando para nós, é que o mal se vê por dentro. O mal não está fora de nós, mas o inimigo está no nosso coração. E o único que tem o poder, que tem a chave, que tem o remédio para destruir o problema e o poder do pecado no nosso coração é o Senhor Jesus. E nós temos então uma escolha a fazer. Ou nós chocamos os nossos pecados
acariciamos os nossos pecados, como uma galinha, não é? Com seus ovinhos lá, a gente vai chocando aquilo e sem perceber aquilo vai criando como que uma camisa de força. Ou a gente se volta para o Senhor Jesus e é lembrado por Jesus que longe dele nós não temos como ficar livres do pecado. O único que tem poder para tirar o nosso coração de pedra, endurecido pelo pecado, e criar um coração de carne, um coração puro, que viva cada dia para a glória de Deus, é o Senhor Jesus. O único que tem poder de fazer essa cirurgia nesse mal tão terrível como um câncer que afeta a nossa vida. O único que pode, meus irmãos, transformar o nosso coração é aquele que mortalmente foi ferido para nos dar um novo coração. O único que pode, de fato, transformar o meu e o teu coração, que não é fácil, difícil. E olha, Deus é um negócio que ele tem gosto para chamar justamente os mais encrenqueiros, os mais difíceis, os mais complicados. Mas esse é o jeito de Deus de nos lembrar que a nossa maior necessidade é apenas de Jesus e da sua vida sobre a nossa própria maldade. Amém? Eu quero terminar com algumas aplicações para a nossa vida brevemente. A primeira, repense em como você tem enchido o seu coração. E aqui eu coloquei algumas coisas práticas. Menos telas e mais Bíblia. Isso ajuda. Menos séries e mais oração. Menos carreira solo, caminhar sozinho e mais comunhão. Os discípulos de Jesus, eles não estão numa posição moral vantajosa em relação aos outros. Ninguém é discípulo de Jesus por ser bom. Você é discípulo de Jesus ao reconhecer a sua necessidade dele. Mas o que tem enchido o nosso coração? Enche o seu coração com a palavra de Deus. Quando está lá tomando banho, lembre-se do seu batismo. Eu pertenço ao Senhor. Você está lá na mesa comendo seu pãozinho, lembre-se da ceia. O Senhor morreu por mim, Ele entregou a sua vida por mim. Quando acontecer alguma coisa difícil, como a Leia compartilhou aqui com a gente na hora do louvor, lembre-se que o nosso Deus é grande, Ele está conosco. Enche o seu coração com a palavra de Deus. Porque, como eu li numa Bíblia que eu ganhei quando fui batizado, há mais de 20 anos atrás, tinha uma frase assim: ou esse livro te afasta do pecado, ou o pecado te afasta desse livro. Enche o seu coração com a verdade da palavra de Deus, porque isso vai transformar as nossas vidas. Uma segunda aplicação: a hipocrisia é um perigo para a vida espiritual. Não viva de aparências. Não brinque com aquilo que matou o nosso Salvador. O pecado é uma coisa que a gente tende a acarinhar. Isso é muito sério. Não é, A gente vê escândalos por aí acontecendo em igrejas, envolvendo líderes. Mas a gente precisa, cada dia, não viver de aparências, mas buscar no Senhor o conserto, a salvação e a vida que Ele tem para nos dar. Uma terceira, o ser interior determina a conduta exterior. Lembre-se disso, Deus ele atua de dentro para fora. A primeira mudança que o Senhor quer causar não é na nossa roupa, não é? Eu lembro que eu conheci uma pessoa que ela tinha problemas com drogas e ela virou crente, mas só na aparência. Ela usava terno, ela falava a paz do Senhor, mas era só aparência. Uns poucos dias depois, infelizmente, lá estava essa pessoa depois xingando, zombando, blasfemando contra Deus. A gente precisa lembrar, meus irmãos, que o que realmente conta para o Senhor não é a superfície, não é a aparência, mas sim o coração. E por fim, e não menos importante, lembre-se disso, não ouça o seu coração, ouça o Rei do seu coração. Jesus, ele expõe o nosso pecado e nos chama a abandoná-lo, para que assim, ao invés de arruinar a nossa vida, eu e você possamos viver como uma nova criação, puros
e limpos diante de Deus, tendo no nosso coração o fruto do Espírito Santo. E eu quero terminar com um autor que eu gosto muito, o C.S. Lewis. Em Cristianismo Puro e Simples, ele traz uma coisa sobre essa transformação que Deus faz em nós, e no livro ele vai falar que Deus faz isso por meio da vida da igreja, por meio do culto, por meio da ceia, por meio da comunhão com os irmãos, por meio da oração, da leitura da Bíblia, aquilo que nós, dentro da nossa tradição, chamamos de meios de graça. E ele diz o seguinte: as pessoas muitas vezes pensam que a moralidade cristã é uma espécie de barganha em que Deus diz: se você mantiver um monte de regras, vou recompensá-lo, e ai de você se não o fizer. Não acho que essa seja a melhor forma de encará-la. Em vez disso, eu diria que toda vez que você faz uma escolha, está transformando a sua parte central, o seu eu interior, a parte que toma as decisões, em algo um pouco diferente do que era anteriormente. E, tomando sua vida como um todo, com todas as suas inúmeras escolhas, você estará, ao longo de toda a vida, transformando esse eu interior numa criatura celeste ou numa criatura infernal. Ou seja, em uma criatura que está em harmonia com Deus, com as outras criaturas e consigo mesma, ou em uma que está em estado de guerra e ódio com Deus, com as demais criaturas e consigo mesma. Ser um tipo de criatura é o paraíso, ou seja, é alegria e paz, conhecimento e poder. Eu já tinha passado vários, perdão. Ser um tipo de criatura é o paraíso, ou seja, é alegria e paz, conhecimento e poder. Ser o outro tipo significa loucura, horror, idiotice, furor, impotência e solidão eterna. Cada um de nós está progredindo a todo instante em direção a um estado ou outro. Cada uma delas, se voltar-se seriamente para Deus, poderá ter aquela distorção no seu eu interior endireitado. Cada uma que não o fizer será condenada. Diante da palavra de Jesus, eu e você somos chamados a nos voltar para Ele e receber dele a vida que Ele tem para nos dar. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela Tua palavra e pedimos que neste momento, Senhor, sonde o nosso coração para que de fato a gente possa, com a luz que vem do Senhor, perceber, refletir, considerar se nós estamos nos tornando uma criatura celeste ou uma criatura infernal. Se nós estamos em harmonia contigo, se nós desfrutamos da paz que vem de ti, ou se nós estamos em uma relação de ódio, de oposição à tua vontade e o teu querer. Por isso, Senhor, nós te pedimos neste momento, nos ajude com a tua graça a ouvir a voz de Jesus, porque nós sabemos que o Senhor é aquele que sonda o nosso coração, o Senhor é aquele que nos conhece melhor que nós mesmos. E a nossa oração, Paizinho, é que o Senhor venha com a tua graça sobre nós, para que nós venhamos a viver uma vida que glorifique o teu nome. Por isso que o nosso coração não esteja longe de ti, mas que o nosso coração se renda a ti, se volte para ti, para que assim o Senhor transforme a nossa vida de tal maneira que a tua graça seja exaltada. Porque o Senhor salvou gente pecadora como a gente difícil, gente problemática, gente que não tem uma vida perfeita, para nos lembrar da tua graça, para nos lembrar do teu poder, para nos lembrar que não importa o quão longe a gente vá por causa do nosso pecado, a tua graça é maior, a tua graça é abundante, e não importa onde a gente vá, a certeza que nós temos é que o Senhor virá ao nosso encontro, o Senhor virá atrás de nós.
porque é isso que nós vemos em Levítico, é isso que nós vemos através do Evangelho de Marcos. Por isso que ao longo dessa semana, Senhor, que a gente venha viver a nossa vida para a Tua glória e para o Teu louvor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Estamos indo para o encerramento do culto, né, irmãos? Graças ao nosso Deus pela palavra que Ele nos trouxe, e que nós possamos a cada dia ter o nosso coração lavado, limpo dos pecados pelo sangue de Jesus, né? Amém? Vamos ficar em pé. Recebam a bênção. Vocês que não eram povo de Deus, mas que agora são povo de Deus. Vocês que não eram membros da sua família, mas agora são membros da família de Deus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor eterno, perfeito e presente de Deus, o nosso Pai, e que a presença, as promessas, a provisão, o poder do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre toda a igreja de Jesus que agora vive livre do pecado para a glória de Deus até o dia que finalmente, não só livres do poder do pecado, mas também livres da presença do pecado, estaremos face a face com o nosso Deus. Amém e amém. Amém. Pois